Olá, pessoal! Chegamos aqui à nossa sexta e última videoaula do módulo 1, uma aula para falar sobre os aspectos fundamentais da execução orçamentária, da execução do orçamento público. Então, na última aula nós estávamos falando sobre a aprovação, depois da aprovação vem a execução. Elementos aqui que a gente vai tratar que vão ser discutidos, aprofundados em vários módulos do nosso curso. Execução orçamentária é a etapa do ciclo em que o planejamento sai do papel e os recursos são de fato utilizados. Aqui já fica claro que é um momento crucial para que a educação de qualidade seja alcançada, seja promovida pelas ações da gestão, porque por melhor que seja o processo de desenho, de planejamento, com uma aprovação, com muita participação popular, na hora da execução orçamentária, você tem muita tomada de decisão que garante efetivamente a qualidade que nós estamos buscando e a equidade que nós estamos buscando. É nessa hora que a Secretaria de Educação passa a empenhar, liquidar e pagar as despesas. E para isso, vai precisar fazer licitações, vai precisar fazer compras públicas, vai precisar contratar pessoal. Então, uma série de tomadas de decisão muito complexas que se dão na fase da execução orçamentária e que os profissionais de educação podem colaborar muito. Então, em outras palavras, a execução orçamentária é quando o dinheiro previsto para a educação, destinado à educação, é investido na prática, financiando as ações escolares e financiando as políticas públicas. Como ponto de partida, eu gostaria de trazer aqui a Constituição Federal. No artigo 37, tem os princípios básicos da administração pública. E isso são princípios também de uma boa execução orçamentária. Em toda execução orçamentária, para cada uma daquelas linhas planejadas, é fundamental observar a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Legalidade, que é agir dentro da lei. Um exemplo aqui, né? Uma linha orçamentária que está falando sobre merenda escolar, precisa observar o que tem de legislação federal, por exemplo, estabelecendo o percentual de recursos que tem que ser utilizados para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. A impessoalidade é muito fundamental em todo o processo de licitação e compra pública. O interesse público tem que sempre estar acima de interesses privados. Moralidade, que é ética, honestidade em cada tomada de decisão, a publicidade, que é dar transparência às decisões de alocação de recursos tomadas, e a eficiência, que é sempre o melhor uso dos recursos públicos, pensando nos objetivos da política pública. Então, vou trazer um exemplo aqui. Numa licitação, por exemplo, para contratação de materiais didáticos, né, a eficiência preconiza que cada real investido seja investido nos livros que sejam de melhor qualidade para alcançar aquilo que é o projeto pedagógico, o currículo do município. Então, a eficiência é, para cada real investido que nós estamos fazendo, colocando na educação, a gente precisa buscar o melhor resultado e tem muita tomada de decisão que pode ajudar nesse sentido. Além da eficiência, que é melhores resultados com os recursos disponíveis, os gestores públicos também têm que buscar na execução orçamentária a eficácia. Ações, a escolha de ações que sejam mais efetivas, mais assertivas para contribuir para o cumprimento de metas, de regras e de objetivos definidos. Vamos trazer um exemplo aqui também. Num cenário de avanço, de metas de avanço da aprendizagem dos estudantes, né, um processo de montagem, de elaboração, de desenvolvimento de um programa de reforço escolar, pode ter uma série de tomadas de decisão. Algumas vão levar a melhores possibilidades de melhoria dos índices, outras não. Então, tem que ser muito bem pensado cada tomada de decisão com intencionalidade de buscar o cumprimento daquilo que se pactuou enquanto sociedade como horizonte de ação. E equidade é um outro princípio fundamental aqui, que é o princípio da justiça social, priorizando a realização do direito educacional para todos, mas, sobretudo, pensando também nos sujeitos em que estão em maior situação de vulnerabilidade. Então, para uma determinada linha orçamentária que está falando sobre obras escolares, essas obras escolares vão estar chegando, vão estar alcançando
os estudantes em situações mais vulneráveis? Então, uma das duas reflexões aqui importantes para a gente trazer a perspectiva da equidade na execução orçamentária, a primeira é, para cada ação que vai ser realizada, né, para cada ação que precisa ser tirada do papel, é preciso se perguntar, como eu, enquanto gestor, posso fazer com que esse investimento traga ainda melhores resultados para os mais vulneráveis? E naquele momento em que nós vamos contratar fornecedores e prestadores de serviço, quais propostas tendem a ser as melhores propostas para garantir a qualidade, a educação de qualidade para quem mais precisa? Então, são reflexões aqui de como a gente pode trazer a equidade na execução orçamentária, quase algo, mantras para a gente trazer em cada um dos momentos de tomada de decisão. E agora eu vou trazer dois exemplos de como a execução orçamentária pode estar imbuída da perspectiva da equidade. Por exemplo, a contratação de mais professores para a rede de ensino, algo que a gente vai discutir bastante no módulo 6 desse curso. Vamos pegar aqui um caso hipotético de um município que está num cenário desafiador de resultados de aprendizagem no ciclo de alfabetização, muita desigualdade racial, muita desigualdade socioeconômica, e esse município propôs uma linha orçamentária para contratar mais professores para reforçar o quadro do magistério. O diagnóstico é que as turmas estavam superlotadas e, portanto, precisava de mais professores para garantir um bom processo pedagógico. Bom, então isso está previsto. Mas como é que a equidade pode se dar no momento da execução orçamentária? Dois exemplos aqui. Na definição do valor de remuneração que vai para o edital de contratação, o município pode propor que haja também um adicional de valor, claro que isso precisaria de uma lei correspondente, adicional de valor para difícil acesso ou para o trabalho em escolas de maior vulnerabilidade social. Então, no momento em que se vai definir, olha, tem tanto de montante, tem um valor aqui de montante para essa contratação de mais professores. Bom, eu gostaria que esses professores atuassem nas escolas mais vulneráveis, apoiassem lá. Então é importante ter também um adicional aqui para apoiar no difícil acesso, para apoiar no trabalho em uma situação de maior vulnerabilidade, né? Então é um exemplo, né? Um momento de fixação do valor de contratação que vai ter o seu efeito do ponto de vista orçamentário, na hora que forem pagos os salários. É importante prever aqui, caso se queira, né, pode ser previsto um adicional de difícil acesso. Outra possibilidade, no momento da seleção dos professores, o edital pode prever conhecimentos e habilidades relacionados a práticas pedagógicas mais equitativas, que ajudem a reduzir as desigualdades raciais e socioeconômicas, e mesmo ao ensino específico, um ensino adequado às diferentes modalidades de ensino, como educação do campo, como educação especial inclusiva, na perspectiva inclusiva. E até mesmo prevendo até planos de carreira específicos, como preconiza a legislação. Então, pensar um valor diferenciado de remuneração, pensar também conteúdos, conhecimentos e habilidades que façam mais sentido do ponto de vista da promoção da equidade no momento de formulação do edital, são duas ações que levariam a uma execução com maior equidade. Outro exemplo, na aquisição dos materiais paradidáticos, que vamos imaginar uma rede estadual que ouviu a queixa dos professores sobre escassez de material paradidático e resolveu colocar no seu orçamento uma linha para novos livros com a finalidade de apoio pedagógico. Primeiro, ao calcular o quanto seria o orçamento, já pensou em ter mais livros, maior número de títulos para as escolas mais vulneráveis, o que é um ponto positivo do ponto de vista de equidade. Mas, além disso, o que mais a rede estadual poderia fazer? Poderia, no seu edital de aquisição dos títulos, induzir a equidade ao solicitar livros de temáticas como história e cultura afro-brasileira e indígena, como uma temática como educação anticapacitista, como educação em direitos humanos. E no processo de análise das propostas que chegarem dos fornecedores, pode analisar quais delas têm melhor qualidade pensando nas necessidades dos grupos de estudantes mais vulneráveis. E pode fazer isso trazendo
para a comissão avaliadora, professores que sejam especialistas nas temáticas das diversidades e professores que atuam também nas escolas cujos contextos são mais desafiadores. Então, 2 exemplos de como trazer a perspectiva de equidade. Essa perspectiva de equidade que a gente está falando, ela deve ser pensada em todo o processo, mas como que se dá passo a passo a execução orçamentária? A execução orçamentária ela tem 3 fases e depois a prestação de contas. Quais são as 3 fases? Primeiro é o empenho. É o momento em que se reserva o recurso para que uma determinada ação seja financiada. Então, nesse momento se cria uma obrigação de pagamento, garante que vai ter recursos para honrar aquele compromisso. Então, os recursos são reservados. Depois vem a liquidação. A liquidação é quando o fornecedor ou o prestador de serviço cumpriu com a sua parte, entregou o que era combinado. Isso, então, é conferido pela administração pública e aí a despesa está apta, né? Então, depois da nota de empenho ter acontecido, quando tem a contraprestação de serviços, tem a perspectiva da liquidação, né? O investimento está pronto para ser realizado e aí vem o pagamento. Pagamento é o momento em que o recurso financeiro deixa o orçamento da secretaria, alcança o seu destino final e, portanto, aquela despesa, né, foi plenamente realizada, aquele investimento foi plenamente realizado. Então, essas são as 3 etapas da execução orçamentária, que todo mundo precisa saber, porque tem depois o momento quando não é executado o recurso, esses recursos viram restos a pagar no exercício seguinte, podendo ser restos a pagar que já foram processados, caso a liquidação já tenha sido feita, ou se apenas o empenho foi feito, são restos a pagar não processados. Então, essas são as 3 etapas da execução orçamentária que são seguidos da prestação de contas e do controle social. Toda realização de investimento público em educação precisa ter a devida prestação de contas, para atender os princípios constitucionais, como o princípio da publicidade. Isso para demonstrar os valores investidos, sempre com notas fiscais, as escolhas da aplicação dos recursos e os resultados dos investimentos. No âmbito da secretaria, essa prestação de contas tem que ser feita para o legislativo local, em geral em audiências públicas, periódicas, para o Tribunal de Contas, para os conselhos locais, que a gente vai falar muito no módulo 10, Conselho Municipal, Conselho Estadual da Educação, e o CACS-Fundeb, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social. Importante dizer, o controle social ele é positivo, ele é bem-vindo para apoiar a gestão. Apoia com o aperfeiçoamento da qualidade do planejamento e da execução orçamentária. Isso tanto no nível das secretarias quanto no nível das escolas. O engajamento social de profissionais da educação pode ser um valioso parceiro na gestão, identificando inclusive alternativas de melhor uso dos recursos públicos. E aqui dicas práticas para que os profissionais da educação, possam se engajar nesse controle social. Primeira dica é acompanhar as audiências públicas da Comissão de Educação, seja da Câmara Municipal ou da Assembleia Legislativa. Segundo é participar do CACS-Fundeb, participar também do Conselho Escolar no âmbito da escola, mesmo que não sejam membros eleitos, mas sempre em diálogo com os representantes da sua categoria. E acompanhar ao longo do ano também a evolução daquilo que está previsto no orçamento. Se está prevista uma obra pública no orçamento, é importante acompanhar como ela está seguindo ao longo do ano. Aquisição de materiais didáticos, esses materiais estão sendo adquiridos efetivamente, estão chegando nas escolas, e as formações previstas na LOA, elas estão acontecendo? Então, no âmbito de secretaria, isso tudo pode ser visto. No âmbito escolar, podem ser acompanhados também os planos de uso dos recursos do PDDE, por exemplo. Então, uma das modalidades do PDDE, que é o PDDE Equidade, pode ter planos de recurso, plano de uso do recurso, por exemplo, do PDDE Água e Campo, ou do PDDE Sala de Recursos Multifuncionais, elementos que a gente vai tratar mais no módulo 4 dessa nossa formação. Tá? Então, essas são primeiras dicas. Outras dicas é acompanhar os principais índices de execução orçamentária do seu município ou do seu estado. Primeiro, uma perspectiva de evolução temporal da execução ao longo do ano. Então, como é que está subindo a curva de execução? O recurso está sendo investido de fato? Então, em geral, a execução se acelera no segundo semestre. Isso é natural.
porque os processos licitatórios, os processos de contratação, muitas vezes eles demoram a ser concluídos, levam meses para ser concluídos. Esses são os ritos normais burocráticos. Então, um processo de aquisição que se começou no começo do ano, né, ele vai entrar para a sua execução mesmo no segundo semestre. De toda forma, é importante ficar atento. Se ao fim, por exemplo, do primeiro quadrimestre, dos primeiros 4 meses do ano, a execução tiver em menos de 10% do previsto, ou se no final do primeiro semestre tiver em menos de 20%. Aí tem um sinal de alerta de que o recurso não está sendo utilizado como previsto. Pode até ser que isso faça parte do planejamento da secretaria, né, que de fato os gastos, os investimentos mais vultuosos vão só se realizar no segundo semestre, mas pode ser um sinal também de que o planejamento está falho e que pode haver uma corrida no final do ano para tentar executar o recurso, às vezes não com as ações, com as tomadas de decisão mais racionais, né, e mais adequadas. Então, é importante ficar atento aqui, garantir que o recurso está sendo utilizado com a sua velocidade adequada. Mas também ver a suficiência do recurso investido, por exemplo, a aplicação do mínimo de 25% dos impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino e também a aplicação das chamadas subvinculações do Fundeb. Eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque vai ser tema dos nossos módulos 2 e 3. Então, se você está se perguntando o que é MDE, o que são as vinculações do Fundeb, cena dos próximos capítulos, nós trataremos sobre isso. Mas onde esses dados, esses indicadores podem ser acompanhados? Bom, o CIOP, que é um sistema criado pelo FNDE, do Ministério da Educação, organizou relatórios de indicadores acessíveis por qualquer pessoa. Pelo link que está na tela, mas também no buscador você pode colocar relatórios de indicadores CIOP FNDE. O primeiro link já é o link trazendo esses relatórios dos indicadores. Você pode escolher entrar em relatórios estaduais ou em relatórios municipais. Aqui em tela a gente tem, por exemplo, o relatório de Goiânia, né? Então, selecionei Goiás, selecionei Goiânia, coloquei em consultar. Vão aparecer uma série de indicadores que eles precisam ser bem lidos, mas os profissionais de educação podem fazer essa análise, mas também chamar a secretaria para olhar junto esses dados. Então, na primeira linha, por exemplo, a gente tem o percentual de aplicação das receitas de impostos e transferências em manutenção e desenvolvimento do ensino. O mínimo que você tem que alcançar é 25%. No primeiro bimestre, não se alcançou, mas está tudo bem, porque justamente é uma curva, né, em que, de forma agregada, vai cada vez mais se utilizando o recurso para a educação, uma vez que essas ações vão sendo realizadas ao longo do ano. Então, percebam que do primeiro bimestre, então, janeiro e fevereiro agregados, para o segundo bimestre, que aí já pega os 4 primeiros meses do ano agregados, tem um salto aí no percentual de receita de impostos que são aplicados na educação. Então, já no segundo bimestre, está com 15% de aplicação, e é importante que esse valor cresça, né, até aqui no sexto bimestre, no agregado de todo o ano, das receitas e das despesas, se alcance no mínimo 25%. E tem outros indicadores aqui, como, por exemplo, percentual do Fundeb que é utilizado para a remuneração dos profissionais de educação. Então, nos 2 primeiros meses do ano, é 58%. Somando os 4 primeiros meses do ano, aqui a gente está falando do ano de 2025, a gente já chega praticamente aqui 90% na rede municipal de Goiânia. Então, mostrando que tem uma dinâmica, né, temporal de crescimento na aplicação dos recursos para a educação, mas esses indicadores podem ser analisados aqui por qualquer profissional da educação. Tem outro relatório muito interessante, mais complexo na sua análise, que é o relatório resumido da execução orçamentária. Aqui, você acessando o link aqui, você alcança todos os REREUs municipais, mas também tem uma página com os REREUs. REREU é RREO, os REREUs estaduais, e aí selecionando o ano, selecionando a periodicidade, né? Se quero ver o anual, quero ver o bimestral, selecionando a unidade da federação, município, clicando em Não Sou um Robô, consultando, vai aparecer uma série de indicadores que também precisam de apoio aqui
para leitura, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Além disso, a gente tem também a recomendação do quadro de resumo de despesas, também fornecido pelo CIOP, né? Da mesma forma, é possível acessar de todos os municípios conforme as suas declarações. Tem município que não transmitiu esses dados do CIOP e vão estar com as informações ausentes no sistema. Mas é possível analisar cada uma das fases de despesa. Então, a dotação atualizada, que é o que foi previsto, né? A despesa liquidada, a despesa paga. Então, tudo isso por subfunção da educação. Então, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação especial, entre outras, e as categorias econômicas de custeio e capital. Então aqui estão 3 sugestões de onde acompanhar os dados do seu município ou da sua rede estadual, e também tem cada estado e cada município deve manter atualizado portais de transparência. Então, nesses portais de transparência, cada um ao seu modo, traz também as informações sobre a execução orçamentária daquilo que tinha sido previsto na Lei Orçamentária Anual. Pois bem, fechamos aqui a nossa 6ª e última videoaula do módulo 1. Espero que tenham gostado. Seguimos com muitos conteúdos ao longo dos próximos módulos, falando sobre financiamento e gestão financeira para a equidade na educação básica. E fica o meu abraço a todas e todos. Até mais!